alguém me lembra do final, para a gente orar pelos aniversariantes, tá bom? Amém. Então vamos iniciar a palavra. Nessa madrugada de sexta para sábado, eu acordei e o Espírito Santo começou a colocar algumas coisas no meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês. E a primeira coisa que o Senhor falou comigo era que eu deveria compartilhar sobre o treinamento de Deuteronômio, capítulo 8. A Flávia, na semana passada, tocou no assunto de não nos esquecermos de Deus, e ela usou esse texto, mas eu gostaria de focar um pouco mais sobre isso. Então, o tema da nossa palavra é o treinamento de Deuteronômio, capítulo 8. Mas antes da gente iniciar a leitura desse texto, eu gostaria de começar lá com o livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 2. E diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E lá no versículo 12, Tiago vai dizer: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Seguindo, ele diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Eu queria iniciar esse texto porque eu vou falar um pouco sobre esse treinamento que a gente consegue extrair de lição em Deuteronômio. Eu queria começar falando sobre esse cuidado de Tiago, de diferenciar provações e tentações. Porque a mesma palavra grega, inclusive algumas versões em português mais antigas, vão usar a palavra tentação para essas duas expressões. Considere motivo de grande alegria o fato de passarem por tentações. Então, algumas versões vão dizer tentações. E lá na frente, no versículo 13, ele vai dizer assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer que foi tentado por Deus. Então, quando a gente estuda essa palavra e a aplicação dela, nos dois cenários, ele está falando sobre coisas diferentes. Porque como que você pode se alegrar por algo que pode te fazer cair? Não faz sentido. Como que você pode se alegrar, ter motivo de grande alegria, se aquilo ali pode produzir pecado? E Tiago tem esse cuidado de explicar essa diferença. Provações, elas não são coisas interiores. Provações são situações exteriores que acontecem conosco. E essas coisas, essas provações, muitas vezes elas são permitidas por Deus para amadurecer a nossa fé, para produzir caráter, para que você seja maduro. Mas a tentação, ele distingue dizendo que a tentação, ela não é algo que vem de Deus, nem que é em si produzido por Deus, mas é algo que acontece por causa da própria cobiça que nós temos. Por isso ele diz que ninguém pode dizer que é tentado por Deus, porque o caráter de Deus é um caráter reto. Deus não pode ser tentado pelo mal. Então como que ele produziria o mal para você? Não é essa a intenção e não é esse o coração de Deus. Mas aqui ele está dizendo que cada um de nós pode ser tentado pela sua própria cobiça e pelo seu próprio desejo. E essa cobiça e esse desejo, quando consumados, ele produz o pecado. Amém? Então existe uma diferença entre essas duas palavras, provação e tentação. Então, provações são provações que vêm externamente, que são permitidas por Deus, que provam, que testam a sua fé, mas que elas produzem e produzirão maturidade. Mas tentações morais, essas coisas não vêm de Deus, são do coração humano. Deus, ele prova para formar, para construir, para fazer você avançar. Mas o pecado, ele vai fazer
você cair. Na verdade, a sua cobiça vai fazer você cair quando você dá vazão a ela. E eu queria que agora você abrisse comigo lá em Deuteronômio capítulo 8, para que possamos ler juntos. Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 2. Quando já abrir, digo amém. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está dizendo assim, Deus conduz o seu povo por todo o caminho no deserto, para humilhá-los e pô-los à prova, para conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Perceba que o deserto, embora ele não fosse o destino final, ele era parte do processo, parte do intento de Deus de preparar o povo para receber a sua herança. Deus os libertou da escravidão do Egito e queria levá-los a um lugar de promessa, um lugar de bênção, um lugar de abundância, que era a terra de Canaã. Mas antes disso, era necessário que eles fossem transformados. E o deserto se tornou o lugar de transformação. E aqui diz que ele os conduziu pelo deserto. E se você ler toda a narrativa bíblica em relação a esse tempo na vida de Israel, você vai perceber que Deus ele faz escolhas objetivas. Em certo momento ele diz, vocês vão por aqui. Em outro momento ele diz, vocês vão por aqui. Por quê? Porque era a intenção de Deus de transformar o coração do seu povo antes que eles chegassem no seu destino final. E você vê que durante essa caminhada com Deus, todas as vezes que o povo saía do lugar onde estava, era porque a nuvem havia se movido. Ou seja, mesmo no deserto, para ver qualquer movimento, não era algo que era produzido pelo próprio povo. Eu não vou procurar esse caminho ou aquele caminho. Deus fazia a nuvem subir e começava a se direcionar para o próximo caminho, para a próxima etapa. Então, em todo o tempo, houve o cuidado de Deus de conduzir o seu povo no deserto. O deserto não foi e não é um acidente. E às vezes, embora seja desagradável, ele ainda assim não é um acidente na nossa vida. Ele tem a ver com aquilo que Deus quer fazer em nós, a transformação que nós precisamos sofrer. E aqui ele diz que Deus conduz o seu povo por todo o caminho. Não apenas parte do caminho, mas por todo o caminho. E ele diz uma palavra forte. Ele diz para humilhá-los e para pô-los à prova. E essa palavra humilhá-los tem a ver com quebrantar a resistência, quebrantar o orgulho, quebrantar a autossuficiência, para colocar o seu povo numa posição de dependência. É isso que essa humilhação significa. Pô-los à prova. Ele diz que ele faz isso com propósito. Está escrito aí. Para conhecer as suas intenções. Então, o propósito dessa caminhada pelo deserto era para que houvesse um conhecimento das intenções do coração do seu povo. Se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com esse treinamento de Deuteronômio 8, é que Deus ele revela aquilo que está escondido. Deus conhece o coração humano, mas muitas vezes nós não conhecemos o nosso próprio coração. Deus, ele sabe de todas as coisas, isso faz parte dos seus atributos. Então, quando Deus fala que ele conduziu pelo deserto para conhecer as suas intenções, não é como se Deus não conhecesse aquilo que estava dentro do coração do seu povo. Mas nós muitas vezes não sabemos o que está no nosso próprio coração. E o deserto ele tem essa função de revelar aquilo que está escondido. Então a provação não é uma oportunidade para Deus, mas é uma oportunidade para nós.
Mas nós muitas vezes não falamos sobre isso. Quando nós passamos pelo deserto, a única coisa que nós pensamos é quando sairemos. Não é verdade? Aqui Deus diz que Ele não interviu no primeiro momento, a ponto deles sentirem fome. Já parou para pensar nisso? Que Deus poderia, em toda aquela condução, não permitir que em nenhum momento eles passassem fome. Desde o momento que eles saíram do Egito até chegar em Canaã, Deus poderia simplesmente em todo o tempo revelar um milagre, revelar uma provisão, e eles estariam bem. Mas diz aqui que Ele, Deus, os deixou sentir fome. Para quê? E Ele diz, por que era necessário sentir fome? Porque a fome, ela não revelaria só a necessidade que eles tinham, mas revelaria o coração. Será que quando tudo vai bem, o nosso coração vai ser revelado? Será que quando tudo está funcionando, a gente vai estar com o coração sendo demonstrado, manifesto? Não. Mas quando nós sentimos necessidade, quando nós sentimos fome, quando nós nos deparamos com algum tipo de fraqueza, o nosso coração pode ser revelado. Isso era propósito de Deus, mas Ele não parou por aí. Porque Ele diz assim, então Deus, aqui na frente, assim Ele os humilhou e os deixou passar fome. Versículo 3. Mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Deus, deixou o povo sentir fome, para mostrar-lhes algo. Mostrar o maná, que eles ainda não conheciam. Mostrar que nem só de pão vive o homem, que existem coisas que vão além disso. Deus sustenta o povo com um alimento que eles não conheciam, para mostrá-los que nem só de pão vive o homem. A mesma aprovação que nos revela, ela revela também algo de Deus que nós não conhecíamos. O deserto, embora revele o seu coração, ele também é uma oportunidade de você receber a revelação que vem de Deus. Amém? Porque às vezes nós queremos revelação de Deus, mas não queremos deserto. Às vezes nós queremos saber mais de Deus, mas nós queremos permanecer cheios. Você só sabe o que falta quando você está na falta. Você só descobre aquilo que você precisa quando você de fato precisa. A gente diz que você não conhece aquilo que você não conhece. É ou não é? Até que você chegue a esse ponto de perceber que tem uma necessidade. Até então você acha que você não tem nenhuma necessidade. E é exatamente isso que Deus fez com Israel. Ele permitiu que eles sentissem fome, para mostrar para eles o maná que não conheciam. E Ele diz que não apenas isso, não apenas um maná que eles não conheciam, mas para ensinar que existe algo mais importante do que apenas a sua necessidade. Existe algo que vem do coração de Deus para você, que Ele vai além do natural, que vai além do natural, que é sobrenatural. E no versículo 4 ele vai dizer, as roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, no seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o seu Deus os disciplina. Deus chama de provação, disciplina. Ou seja, depois de mostrar essas coisas, conduziu pelo deserto, permitiu que eles sentissem fome, revelou um maná que eles não conheciam, mostrou que nem só de pão vive o homem. É aqui ele diz assim, mas as roupas de vocês, elas não se gastaram, e os seus pés, eles não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, no seu coração, que Deus disciplina os seus filhos, assim como o homem disciplina o seu filho.
Ou seja, o deserto, a provação, ela é uma disciplina para o seu coração. Ela é um treinamento, porque a palavra disciplina é treinamento. Ou seja, Deus, Ele te treina em muitos lugares que nós não gostamos de estar vivendo. Em momentos que não gostamos de estar, em lugares que são desagradáveis. Deus treina a nossa vida nesses lugares. Saibam, pois, no seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, Deus disciplina o seu povo. Agora, é interessante que ele diz, ao falar sobre a disciplina, que a necessidade, o dia a dia, que era a roupa, que eram os pés na caminhada, essas coisas não sofreram nenhuma necessidade. As roupas de vocês não se gastaram. Já pensou ter uma roupa que dura 40 anos? Os homens digam amém, né? Mas já pensou nisso? Uma roupa que não se gasta durante 40 anos. Um pé que dia após dia está andando no sol escaldante do deserto. E esse pé não incha. Às vezes nós ficamos em pé algumas horas, quando chega em casa o pé está inchado, né? Já pensou? Saibam, pois, no seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor te disciplina. Então Deus chama a provação de disciplina, mas Ele sustenta na provação. A natureza da disciplina é o sustento. Como que eu sei que eu estou num processo de disciplina? É que mesmo quando está desconfortável, eu estou sendo sustentado. Mesmo quando as coisas estão desconfortáveis, eu continuo de pé. É isso que nós cantamos, né? Estamos de pé. Estamos de pé. Sabe, as circunstâncias mudam, se tornam difíceis, mas você permanece. Você continua avançando. Saibam, pois, no seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, Deus disciplina o seu povo. Deus nos disciplina. E no versículo 16, ele repete, e os sustentou no deserto com o maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los. Ele repete a mesma coisa, para humilhá-los e prová-los. Mas aqui ele diz algo diferente, ele diz, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Fala isso para o teu irmão, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Deus permite a aprovação para que tudo vá bem com você. Deus permite a aprovação, vou repetir, para que tudo vá bem com você. A aprovação, ela te prepara. A aprovação, ela te dá capacidade. A aprovação, ela existe para que tudo vá bem com você. Por isso, continue fiel, porque depois da aprovação vem a abundância. É isso que diz o versículo 6. Vamos ler. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando nos seus caminhos e tendo dele temor. Porque o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma terra boa, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo, cevada, videiras, figueiras, romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde vocês não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde você poderá escavar cobre nas colinas. E ali no versículo 10 ele vai dizer, mas depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhe deu. E tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus decretos que hoje lhes ordeno. E não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentares os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro, todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra de escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos, mas ele tirou água da rocha para vocês.
Não digam, pois, no seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Glória a Deus, continue fiel, porque depois da provação vem a abundância. Mas quando você estiver satisfeito, não se esqueça. Não se esqueça de quem fez todas essas coisas. Quando nós lemos esse treinamento de Deus com Israel, o que nós aprendemos é que existem coisas que vão além do essencial, que vão além do natural. Aquilo que Deus fez no natural com Israel, a lição para nós é que existe algo que nós precisamos priorizar antes de todas as outras coisas. Essa foi a grande lição que Israel teve dificuldade de aprender. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a verdade é que muitas vezes nós estamos nos relacionando com Deus baseado apenas nas necessidades naturais. Provavelmente muitas das nossas orações estão voltadas, estão ao redor daquilo que você precisa, do que as suas necessidades são, sabe, dos seus sonhos até, daquilo que você deseja ver. Às vezes as nossas orações, elas estão focadas nessas coisas. Mas aqui Deus fez com Israel de forma a dizer assim, olha, eu tenho sim uma promessa para a sua vida, para a vida desse povo, o meu povo. Mas eu quero que você aprenda, antes de entrar nesse lugar, que existe algo que vem antes disso. Você consegue imaginar o que é sentir fome natural? Você está passando fome. Às vezes você fica 4 horas sem comer, está morrendo de fome. Tem gente que tem dor de cabeça, né? Aquilo ali é doído, é complicado. Mas de repente Deus fala assim, nem só de pão vive o homem, filhinho. Nem só de pão vive o homem, filho. Mas o homem vive da palavra que eu dou. Existe algo que vem de Deus que suplanta a necessidade física. Será que é isso mesmo, Tiago? É. Porque a gente vê Jesus usando essa mesma expressão quando foi tentado. A gente poderia falar, não, mas isso era uma realidade apenas natural para Israel. Mas aí quando a gente vai para o Novo Testamento e diz que depois de Deus declarar para Jesus, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, o Espírito Santo conduz Jesus para onde? Para o deserto. E lá no deserto, o que acontece com ele? Ele faz jejum, 40 dias, 40 noites. E a palavra diz que ao final dos 40 dias, Jesus teve o quê? Fome. E aí, quando ele teve fome, ele foi tentado. O diabo veio para tentá-lo. E ele diz o quê? Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Não foi isso que aconteceu? Agora imagina o seguinte, eu sou filho de Deus, meu pai acabou de falar que eu sou filho mesmo, né? Não tem dúvida nenhuma, porque eu ouvi a voz do céu e quem estava perto de mim ouviu também, certo? Você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Poxa, o alimento, ele também não é uma fonte de prazer? E aí você vê Jesus lá, jejuando, orando, e ele sente fome. E chega o diabo lá, né? Você não é filho de Deus? Então, transforma a pedra em pão e come. Para que passar fome? Para que sentir fome? Qual é a razão? Você não é filho? Você não tem direito de comer? O filho não come na mesa do pai? Nós só não viemos aqui nessa noite para cear porque nós comemos na mesa do pai? Nós não temos o direito de filhos, igreja. Você está aí? Mas Jesus, ele faz o quê? Ele diz assim, nem só de pão
vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. A minha fome pode esperar. A minha necessidade pode esperar. O direito que eu acho que eu tenho como filho também pode esperar. Porque me importa fazer a vontade de Deus antes do que a minha vontade. E o que acontece é que muitas vezes nós sabemos quem nós somos à vista de Deus, nós sabemos os direitos que nós carregamos por ser filhos de Deus, mas ainda assim nós não queremos abrir mão de sentir fome, de parar de sentir fome. Às vezes a nossa vontade para usufruir o direito vem antes do que a vontade do Pai. Pensa nisso. Será que muitas vezes nós não queremos fazer valer os nossos direitos? Mas se Deus tem uma palavra para a sua vida, isso significa abrir mão e sentir fome por um tempo, para que a vontade dele se cumpra. Será que nós queremos sentir fome? Não estão entendendo? Deus Pai nos adotou em Jesus como filhos. Como filhos somos herdeiros. E nessa posição nós temos privilégios. Mas esses privilégios existem para viver uma vida que agrada a Deus. Não para fazer a nossa vontade. E é isso que muitas vezes nós erramos. Da mesma forma que liberdade não é uma vida sem responsabilidade. Ter direitos também não significa que podemos fazer tudo da nossa forma. Porque existe uma palavra que procede da boca de Deus para você. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus sabia isso. Ele entendia que em primeiro lugar era a vontade do Pai, depois as necessidades. E é interessante que quando Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele fala isso depois de mostrar para os seus discípulos que todas as necessidades deles seriam supridas. Não é isso que acontece no Evangelho? Ele fala assim, por que vocês se preocupam com o que hão de comer, com o que hão de vestir? E como foi cantado aqui, né? Olha a criação, como são cuidados, né? A natureza, os animais. Quanto mais vocês. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. E muitas vezes nós passamos parte do nosso tempo, da nossa vida, tentando resolver necessidades, enquanto Deus quer que a gente se ocupe com o reino. Muitas vezes nós queremos organizar toda a nossa vida nos nossos planos, mas não nos planos de Deus, não naquilo que é prioridade para Ele. Porque quando você organiza as coisas baseado na prioridade dEle, significa que às vezes você vai sentir fome, mesmo que por um breve tempo, mas as outras coisas serão acrescentadas. Queria que você abrisse comigo lá em Lucas 17. Esse texto que eu quero ler com vocês, muitas vezes eu me perguntava, Senhor, porque parecia um texto duro. Lucas 17, 7. Mas o Senhor trouxe ao meu coração também sobre isso, queria compartilhar com vocês. Então, Lucas 17, 7 vai dizer assim, qual de vocês, então imagine você nessa situação, qual de vocês, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer. Pensa nisso. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer. Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se, sirva-me enquanto como e bebo, e depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo
por ter feito o que lhe foi ordenado, assim também vocês, Jesus está falando para os seus discípulos, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Eita Deus, né? Quando eu li esse texto, eu ficava me perguntando assim: nossa, mas que palavra dura. Porque é duro, não soa duro. Somos apenas servos inúteis e apenas cumprimos o nosso dever. E aí eu ficava me perguntando: mas como assim, Deus? Onde está o seu amor? Onde está a sua afeição? Será que eu deixei de ser filho? E na verdade não é nada disso. Na verdade não é nada disso. Deus não deixou de te amar. Você continua sendo filho sentando à mesa. Mas isso tem a ver com a sua perspectiva para com Deus. Esse texto está simplesmente dizendo que o servo não está fazendo mais do que o dono merece. Ele não está tratando o dono com graça. Perceba que graça é sermos tratados melhor do que merecemos. Não é isso que a graça significa? O servo não pode tratar o seu senhor com graça. Por quê? Porque tudo aquilo que o servo faz, pensa no seu relacionamento para com Deus, tudo aquilo que você faz, o melhor que você pode fazer, nunca você vai tratar a Deus melhor do que Ele merece. Pensa nisso. Nunca os seus melhores esforços vão conceder graça ao seu Senhor. Nunca. Nunca. Nós nunca damos a Deus algo a mais do que Ele merece. E isso significa então que Deus também não nos deve algo. Pelo contrário, Ele sempre está nos dando mais do que merecemos, porque essa é a atitude de graça dEle para conosco. Deus nos enxerga, presta atenção, numa posição de devedores. Nós somos devedores. Alguém aqui pensa que não é devedor? Não, nós somos devedores. Devedores da graça de Deus. Deus não te amou porque você era bonzinho. As suas obras não são boas diante da santidade de Deus, da eternidade de Deus. A sua justiça são como trapos de imundícia, é isso que diz a palavra, diante da santidade de Deus. Nós sempre seremos devedores. Por isso, o que ele estava dizendo nesse texto é que nós somos servos inúteis e apenas cumprimos o nosso dever, porque não há nada que nós podemos fazer pelo Senhor que o trate com mais graça ou com graça, com mais valor do que ele já merece. É exatamente essa a nossa relação com Deus. Isso é importante para nós por quê? Porque quando nós fizermos tudo o que devemos fazer, quando você cuidar da sua casa, quando você trabalhar com excelência, quando você ajudar os necessitados, abençoar os pobres, quando você pregar o evangelho, quando você orar na sua casa, quando você interceder com o seu irmão, quando você fizer todas essas coisas, Deus ainda não te deve absolutamente nada. Queridos, é importante que a gente ouça isso. Deus continua não nos devendo nada. Nada. Mas o outro lado disso é que também a graça dele para conosco também não vai mudar. Como assim? Quando você acertar, a graça dele vai continuar vindo sobre você, porque você não mereceu. E quando você errar, a graça dele também vai vir sobre você do mesmo jeito. Deus encerra todos numa mesma condição para agir com graça sobre nós. Por isso que o nosso relacionamento com Deus não é baseado nas nossas obras, mas é baseado na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes nós estamos nos relacionando com Deus baseado naquilo que você faz. Pensa nisso.
Mas Deus, hoje eu fui tão fiel nessa área. Deus, eu fui tão excelente. Eu fiz tantas coisas. Às vezes a excelência, a obediência natural nas obras significa desobediência na fé, sabia? Por quê? Porque às vezes você está baseando o seu relacionamento com Deus naquilo que você pode fazer. Mas o Evangelho, ele anula todas essas coisas. Todas essas coisas. Ele diz que a justiça de Deus é desde o princípio, pela fé. Do princípio até hoje, pela fé. Ou seja, você se relaciona com Deus baseado na fé. A sua fé é colocada naquilo que Ele fez. Ou seja, a minha justiça é naquilo que Ele fez. E vem daquilo que Ele fez. A minha provisão é baseada naquilo que Ele dá. A minha vida, a minha casa, o meu relacionamento são baseados naquilo que Ele fez. E é muito sutil você começar pela graça e terminar pelas obras. É muito sutil isso. É isso que Paulo fala aos Gálatas. Assim, vocês começaram tão bem. Porque quando vocês não tinham nada, vocês receberam de bom grado a justiça que vem pela fé. Ou seja, vocês foram aceitos, aprovados. Vocês foram declarados inocentes por causa daquilo que Jesus fez por vocês. Mas agora que vocês caminharam, e agora que vocês já estão exercitando, que vocês estão trabalhando no reino, que vocês estão nos seus ministérios, agora que você se tornou bem-sucedido, exatamente como Israel, quando entrou em Canaã, vocês se esqueceram daquilo que Deus fez por vocês. Paulo está falando isso aos Gálatas, porque eles fizeram exatamente a mesma coisa que Israel. Começaram na graça. Ou seja, eu estou aqui de pé por causa daquilo que Jesus fez. E agora eles deixaram de se lembrar que eles só estavam vivendo e continuando a fazer obras de graça, de amor, de bondade, vivendo uma realidade, um relacionamento. Por causa da graça de Deus, eles deixaram, eles se esqueceram. E às vezes, quando nós usamos Israel, às vezes nós aplicamos essa ideia da prosperidade natural, das bênçãos, do favor, das riquezas. Mas isso também é um tipo para a nossa vida espiritual. Hebreus vai dizer assim: se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o vosso coração, como nos dias da rebelião no deserto. Ou seja, hoje ainda nós somos chamados para entrar no descanso. Mas é o descanso das nossas obras. O descanso das nossas obras, das suas obras, daquilo que você precisa fazer. Às vezes você está cansado, tentando ganhar a justiça e se justificar diante de Deus. Por isso você está cansado. Porque você está vivendo baseado no seu esforço para agradar a Deus, ao invés de fazer porque você agrada a Deus. Hebreus fala isso. O cuidado de quando ouvirmos a voz de Deus, não endurecer o coração. São palavras fortes, mas elas são libertadoras para quem crê. A Bíblia diz que o Evangelho, ele é loucura para quem está se perdendo. Mas é o poder de Deus para quem está sendo salvo. Para quem está sendo salvo, essa loucura é o poder de Deus. Aquilo que é sabedoria humana se descarta. Mas você se baseia no poder de Deus para viver a sua vida. Para caminhar dia após dia, sabendo que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Às vezes a igreja se torna tão parecida com o mundo, porque usa o mesmo padrão que o mundo usa. Às vezes a falta de capacidade em demonstrar aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, é porque nós estamos moldados num padrão mundano.
Mas Paulo diz lá em Romanos 12, não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós queremos sermos diferença, nós vamos precisar quebrar esses moldes, nós vamos precisar destruir esses padrões. Você é chamado para demonstrar um padrão que é acima do que esse mundo pode dar. Como que você pode querer viver milagres, se você quer construir milagres com as suas mãos? Quem faz o milagre é Deus. Deus é quem faz o milagre. Mas o que cabe a nós é deixar que Ele nos molde. Transformar é isso. É mudar a forma. Não vos conformeis, conformar. Entrar na forma. Transformar é sair da forma, mudar a forma. E isso se faz com a mudança da sua mente. Quando você muda a forma de pensar. Isso que a palavra de Deus está nos ensinando, amados. Por isso, quando a gente é levado para um lugar de dependência, seja de provações, o que Deus quer fazer na nossa vida é nos ensinar a nossa real prioridade. E às vezes, entenda o seguinte, que as suas decisões vão te levar para o deserto. Às vezes, nossas decisões vão nos levar para o deserto, porque nós queremos agradar a Deus, então é por isso que nós vamos para o deserto. Só vai para o deserto quem está amadurecendo. E só sofre poda quem dá fruto. Então, se você está dando fruto, Deus quer que você dê mais fruto. Então, vou te podar. Vou cortar aqui os excessos. Queridos, isso é parte da maneira como Deus trabalha na nossa vida. Mas entenda, como diz aqui, nós lemos, que Ele faz isso para o seu bem, a fim de que tudo lhes vá bem. A ceia é exatamente esse lembrete. Vocês anunciam a morte de Jesus até que Ele venha. Perceba que a mensagem, ela não muda. Toda vez que você participa da ceia, você está anunciando algo que Deus já fez. Amém? A mensagem não muda por quê? Porque a gente continua carente da mesma graça de Deus. Sendo filhos, herdeiros, mas Deus continua sendo o primeiro. Anunciamos a sua morte até que Ele venha. Quando você participar aqui, você está anunciando a morte de Cristo até que Ele venha. A Bíblia também diz que em uma coisa nós fomos os primeiros. Sabe aonde? Lá em 1 João capítulo 4, 19, vai dizer assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então aquilo que você faz, o seu amor que flui através de você, só existe porque Deus te amou primeiro. Deus te amou primeiro. Isso é graça. É receber aquilo que você não merece. Eu senti de compartilhar essa palavra. Eu creio que talvez você esteja nesse deserto. Talvez Deus te conduziu para um deserto. Talvez seja apenas uma poda. Talvez seja apenas tirar, né, os excessos. Hoje eu estive na casa do meu cunhado, minha sogra, e ele veio me mostrar a árvore frutífera. Daqui a pouco está cheia de poncã lá, né? E aí eu vi aquela árvore enorme, cheia de pequenos frutos. E eu me lembrei exatamente dessa ideia de que o agricultor, né, o jardineiro, ele poda, porque se ele não podar, a energia que dá o sabor, que dá a vitalidade para o fruto, ela passa a ficar nas folhas. Então, quando você tem uma árvore muito grande, com muitos frutos, um excesso de frutos,
excesso de galhos, excesso de folhas, o fruto já não pode vir saboroso. Então a poda, ela serve para limitar aquilo que muitas vezes cresce na nossa vida, que não tem necessidade, que está roubando a força do fruto que Deus está nos dando. Então quando Deus te poda, Ele está dizendo assim, essas áreas que eu não podei, elas vão receber da vida que eu tenho para dar e para derramar. E aí quando esse fruto nascer, ele vai ser um fruto maior, mais saboroso, mais bonito. Às vezes nós achamos que o excesso de atividades, excesso de coisas, é o que torna uma árvore frutífera, bonita, com propósito. Mas na visão de Deus, do jardineiro, não é assim. O que torna o fruto precioso é a energia que vem da seiva, que vem da terra, que entra naquele fruto. Então, o deserto, da mesma forma como serve para te lembrar as suas prioridades, a poda, ela também serve para que na sua vida cresça aquilo que realmente precisa crescer. Amém? Queria te pedir para você ficar de pé. Se você puder fechar seus olhos, abrir suas mãos. Você tem um tempo com o Senhor nesse momento. Começa a orar. Começa a colocar diante do Pai tudo aquilo que a palavra de Deus trouxe ao teu coração. Vai colocar o seu coração diante de Deus. Talvez você esteja se encontrando num cenário como esse, talvez o cenário de deserto, talvez o cenário de ver coisas sendo arrancadas da sua árvore, ou limitadas. Talvez você esteja experimentando isso de alguma forma. Mas coloca o teu coração, a tua vida diante de Deus, porque eu creio que nessa noite Deus quer falar ao teu coração que nem só de pão você vive, mas da palavra que procede da boca de Deus. Eu creio que Deus quer que você saia daqui ouvindo a sua voz e entendendo que existem coisas que Deus quer liberar sobre a tua vida e sobre o teu coração, que vão além daquilo que você reconhece como necessidade. Eu creio que Deus, Ele quer nos levar a lugares altos. E para nos levar a lugares altos, Ele precisa tirar os nossos olhos dos lugares baixos. Deus precisa tirar os nossos olhos do natural, para que a gente possa fixar os nossos olhos naquilo que é eterno. Peça oração comigo, Pai. Nessa noite, eu ouvi a Tua palavra. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que os Seus propósitos, que os Seus planos são de me dar um futuro e uma esperança, de me fazer experimentar a abundância que está em Cristo, de viver uma vida completa, satisfeita. Mas eu entendo que eu preciso ouvir a Tua voz em primeiro lugar. Por isso, nessa noite, eu entrego cada área da minha vida, cada situação que eu estou vivendo, cada situação que eu não estou entendendo. E eu quero declarar e colocar a minha fé em Ti. Eu quero confiar novamente de que o Senhor sabe o que eu preciso, o que eu realmente preciso. Espírito Santo, abre o meu entendimento, abre o meu coração, para que eu veja como o Senhor vê. Me mostra a verdade que eu preciso.
para o dia de hoje. Eu quero sim chegar à sua mesa, mas eu não quero chegar à sua mesa de qualquer maneira. Eu quero permitir que o Senhor realinhe as minhas prioridades, que o Senhor tire os meus olhos do natural, que o Senhor coloque os meus olhos naquilo que é eterno e que não é passageiro. Senhor, nessa noite, eu quero colocar o meu coração mais uma vez diante do Senhor. Coloca o seu coração diante do Senhor enquanto adoramos. Vai orando, vai pedindo, vai consagrando a sua mente, os seus planos, os seus dias diante do Senhor. Eterno Rei, exaltado.
meus pecados lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Pastora Flávia, queria chamar a nossa irmã Thalita, que está servindo a mesa nessa noite. O Senhor me deu uma direção de que me fez lembrar os discípulos no caminho dos Emaús. Diz que Jesus ia acompanhando aqueles discípulos durante toda a caminhada, durante todo o caminho. Mas diz que ao chegar lá, ele sentou-se à mesa e ao partir do pão, os olhos foram abertos. Nós muitas vezes não sabemos aquilo que precisamos de verdade. Mas eu creio que quando nós tomarmos esses elementos e cearmos na presença de Deus, Deus vai nos mostrar, vai começar a trazer revelação aquilo que você realmente precisa. Você crê nisso? Eu queria te convidar pela fé a vir participar da mesa. Você pegar os elementos aqui nessa hora em nome de Jesus enquanto nós cantamos. Dos meus pecados lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, eu nunca saberei
possa ver nos nossos corações. Por qualquer coisa que de alguma forma nós temos abrigado dentro de nós. Nós pedimos o teu perdão. Pedimos que esse sacrifício seja agora uma abertura de olhos espirituais, não apenas de olhos naturais, mas de olhos espirituais das nossas vidas, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor é a tua vontade revelada para cada um dos seus filhos nessa noite. Por isso nós tomamos o pão nas nossas mãos, mas acima de tudo nos nossos corações, e te louvamos pelo privilégio de participarmos dele. Em nome de Jesus, tomamos o pão. Aleluia, Jesus. E em seguida tomou o cálice e deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, porque isso é o meu sangue, o sangue da minha aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E eu lhes digo de que agora em diante não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos porque cremos que estamos entrando no lugar espiritual em Cristo Jesus. Na verdade, nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. O que te pedimos é que os nossos olhos sejam abertos para a realidade em que nós fomos inseridos, mas que nem sempre vivemos. Pedimos que o Senhor nos faça enxergar a aliança que nos foi concedida, os benefícios dessa aliança. Pai, nós tomamos posse desses benefícios, desse privilégio, e cremos que o Senhor nos cura, nos sara, nos perdoa, nos limpa, nos justifica, nos restaura através da sua obra na cruz. Pai, nós também queremos crer e declarar que nós estamos anunciando que a mensagem não mudou, que esse mesmo sangue vertido na cruz é aquele que reconcilia o mundo contigo. É a nossa redenção que flui por meio desse sangue. Nós fomos resgatados para um relacionamento contigo, Pai. Por isso nós não estamos mais sozinhos. Por isso nessa hora nós somos gratos ao Senhor pela sua obra e tomamos e participamos do cálice. Aleluia, Jesus. Agradeça ao Senhor, querido. Abre os seus lábios agora. Começa a declarar: Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez e por aquilo que o Senhor faz. Com as suas próprias palavras, eleve ao Senhor, declare ao Senhor a sua fidelidade, o seu amor incomparável, que Ele continua sendo o mesmo, que assim como o Senhor, como o homem disciplina o seu filho, o Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama. Pai, nós recebemos nessa noite com alegria a disciplina que vem de Ti, porque nós somos feitos participantes dessa aliança. Nós te louvamos, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz, e cremos que o Senhor fará infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. E a igreja diz amém. Amém. Vamos louvar o Senhor? Amém.
Nós estamos de pé, amém, igreja? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Nada vai te parar. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia, amém. Nada vai nos parar, amém. Aleluia. Amém. Senhor, muito obrigado por esse tempo de mesa. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que flui no nosso meio, que se move poderosamente dentro de nós, para nos fazer lembrar de tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Senhor, nós te louvamos, pedimos a sua bênção sobre o Teu povo, pedimos que o Senhor nos conduza em paz, que saiamos daqui guiados pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas. Tenhamos uma semana cheia da Sua presença, de aprofundamento na Tua palavra, de crescimento no nosso relacionamento contigo, nas nossas orações. Nós cremos nisso, queremos ouvir a Sua voz, pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Queridos, dá um abraço bem forte a alguém que está perto de você e dá uma palavra de encorajamento para ele. Diz assim: eu quero te abençoar nessa semana. Antes da gente sair, queria lembrar os nossos aniversariantes de fevereiro, para que a gente possa orar por eles, amém? Então, se você faz aniversário em fevereiro, vem aqui para frente, para que a gente possa te abençoar. Chama a pessoa da classinha, Letícia, tá lá na classinha. Chama a classinha também. Vê se dá para chamar lá em cima, se não der, não tem problema, a gente abençoa aqui embaixo depois. Quem faz em fevereiro aí? Levanta a mão. Vem cá, então vem aqui para frente. Amém. Tá quieto aí. Amém. Amém. Vamos erguer as nossas mãos para abençoá-los. Pai, nós te louvamos pelos seus filhos que fazem aniversário nesse mês. Nós já celebramos com eles mais esse ano de vida, Senhor, sendo gratos ao Senhor pela sua fidelidade e sua bondade. Pedimos que o Senhor os guarde, que o Senhor os cubra, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os prospere, que eles sejam abundantes de graça, abundantes de vida,
que eles vivam com saúde, vivam com alegria, que eles possam te servir todos os dias da sua vida, sejam atraídos ao Senhor e frutifiquem abundantemente no seu reino. Nós os celebramos, nós nos alegramos com eles em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns.